Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Ei, Vilmara, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho das fake news que chegaram ao sistema penitenciário do Espírito Santo? Exatamente, Fernanda. Como a gente publicou hoje, né, na coluna, desde que o presidente aí do Supremo Tribunal Federal, o ministro aí Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, ele veio aqui ao Espírito Santo lançar aí o Plano Nacional Pena Justa, né, um projeto piloto desse Plano Nacional. Foi no dia 20 do mês passado. E aí, desde então, diversas informações enganosas, distorcidas aí sobre projetos que não existem nos presídios, ganharam as redes sociais. E aí a gente teve aí divulgações aí nas redes sobre aulas de jiu-jitsu e até de Netflix aí, né, que estão disponíveis aí nas televisões. Vale destacar, Fernanda, que esses dois exemplos, eles não estão aí na lista nem do Programa Federal e também nem das ações de ressocialização aí que são adotadas aí, né, ações que são adotadas aí nas 37 unidades prisionais aí do Espírito Santo. Mas a pergunta, Fernanda, é de onde é que veio, né, de onde partiram essas informações? No caso aí da oferta de serviço aí de streaming, né, o Netflix, o boato surgiu aí de uma das ações do Pena Justa. É que o projeto piloto contempla aí uma iniciativa aí para a Penitenciária de Segurança Máxima 2, que é o presídio onde estão os presos mais perigosos aqui do Espírito Santo. E é um local também, Fernanda, onde eles ficam detidos em celas durante 22 horas, né, do dia. E eles não têm acesso à educação formal, a trabalho, à cultura, né, que são ações aí previstas na Lei de Execução Penal, segundo informações, inclusive, do próprio Conselho Nacional de Justiça. E nessas unidades foram instalados aí equipamentos, tipo um monitor, assim, como se fosse para transmitir, né, as informações, mas como se fosse uma televisão. Uma tela, né, em cada uma dessas unidades. Só que os detentos nessas celas, eles não vão poder escolher programação, por exemplo, como se tivesse uma televisão, também não tem acesso à internet. E esse monitor, ele fica numa caixa blindada e que tem um alarme. Então, se tentar tirar alguma coisa assim, vai ser acionado, né, feito o alerta aí para a Polícia Penal tomar as providências, claro, né? E esses conteúdos que são exibidos, eles são de TVs públicas, são educativos, filmes, né, sobre direitos humanos, e assim, é uma programação toda aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Ele faz aí o acompanhamento do que vai ser divulgado para esses detentos. Agora, Fernanda, outra fake news aí diz respeito sobre as artes marciais, né? E tudo indica que veio aí de uma confusão entre as atividades que são realizadas no sistema penal aí que é destinado aos adultos e as unidades de internação aí para menores em conflito com a lei. Mas são unidades completamente diferentes. As aulas de jiu-jitsu, elas realmente aconteceram nas unidades, na verdade em uma unidade do IASES, né, que é o Instituto de Atendimento Socioeducativo aí do Espírito Santo, né. Segundo a própria instituição nos informou, era uma proposta aí que acompanhava aí o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui aí atividades esportivas, né, para como forma de ajudar o menor a superar aquela fase ali em que ele está internado. E esse projeto ele foi posto em prática lá em agosto de 2023 e também foi encerrado no mesmo ano, mas não foi adotado em nenhuma unidade prisional para adultos. Foi somente nessa unidade do IASES, lá em uma unidade só. Também, Fernanda, a gente acompanhou aí que teve outras postagens aí alegando que os detentos teriam um salão de beleza, como se eles fossem usufruir aí de algum tipo de tratamento ali estético. O fato não é exatamente isso, né? Nos presídios eles têm salões de beleza, tanto na unidade feminina, como também na unidade destinada masculina. Tem inclusive um salão no presídio LGBTQIA+. O que acontece? São unidades, são projetos que são
iniciativas que são adotadas nessas unidades para que as pessoas tenham possibilidade de se qualificar ou se capacitar para futuramente, quando saírem de lá, né, de cumprirem sua pena, eles tenham acesso a um novo caminho na vida, né, a ter uma nova fonte de renda, né, que é uma iniciativa para oferecer cursos para as pessoas aprenderem e poderem trabalhar no futuro e não precisarem voltar para o crime, né, eles terem uma outra fonte de renda. É isso que acontece com vários projetos que existem nos presídios, Fernanda. E aí nós estamos falando de iniciativas não só de salão, de beleza, nós estamos falando de marcenaria, fábrica de costura, artesanato, barbearia, oficina mecânica, projetos que fazem blocos de concreto, né, até para reformas do próprio presídio para ser vendido fora, projetos agrícolas, blocos ecológicos, rádios internas, coral, fábrica de vassoura, piscicultura, padaria, tem até um projeto chamado Mãos Solitárias, que é para você, eles fazem produção de perucas, turbantes, lenços e próteses mamária para pacientes com câncer, Fernanda. Todas essas informações, elas começaram aí a ser divulgadas aí nas redes sociais, a partir, como eu te falei aí, da vinda do ministro, e elas têm um impacto muito grande e já tem preocupado, inclusive, a gestão das unidades prisionais do Espírito Santo, né, que também tem usado o espaço das redes sociais para mostrar que essas iniciativas, elas não existem nos presídios do Espírito Santo e que são outros os projetos, né, mas há uma preocupação até de que isso ganhe uma proporção maior e que venha afetar, inclusive, a gestão das próprias unidades. Por exemplo, se depender de projetos para conseguir ampliação de verbas, né, e acabem sendo vetados com uma interpretação equivocada desses projetos, Fernanda. Pois é, e assim, realmente, como isso cai na rede social, né, a ideia que muitas pessoas podem ter hoje é que eles estão assistindo a seriados, né, que, tipo assim, quem quer sair de uma situação como essa, né? O que seria em tese uma situação confortável, né, como eles estão ali, mas lembrando que as pessoas, elas foram condenadas a uma pena, né, elas vão cumprir essa pena no tempo previsto aí pela legislação e elas vão ter que voltar, né, para as ruas. E como o próprio secretário falou, muitas pessoas que estão nos presídios, que representa a grande maioria, são pessoas que vieram de comunidades humildes, nem sempre estudaram, ou tiveram oportunidade, ou tiveram acesso a uma educação formal, ou uma capacitação para um tipo de trabalho, e se você precisa de alguma forma ressocializar essas pessoas, né, dar oportunidades a elas de ter um tipo de profissão, seja ela a que for possível, para que elas tenham uma oportunidade de, quando sair, não voltar para o crime, né, Fernanda? Esse é o trabalho da ressocialização, né? E essa é a preocupação de que esses projetos acabem sendo afetados. E tem uma variedade de projetos muito grande, Fernanda. Como eu te falei, tem até um projeto, por exemplo, como eu te falei aí, das Mãos Solidárias, que eles recebem, por exemplo, mechas de cabelo para produzir perucas. E já há perucas para pacientes, né, que têm câncer. E alguns desses detentos que saíram das unidades prisionais trabalham hoje em salões produzindo perucas, com a atividade que aprendeu lá dentro, né? A gente tem inúmeros casos que a gente já relatou, inclusive aqui na CBN, de situações como essa, né? De detentos que aprenderam uma profissão e que, quando saíram da prisão, começaram a trabalhar. O grande problema é ter essas informações de forma clara, né? Divulgadas aí na internet, né? E não os boatos que podem prejudicar todas as pessoas, né, Fernanda? É isso. E é por isso que o jornalismo faz toda a diferença também, né? Exatamente, Fernanda. Para esclarecer o que é verdade e o que não é fato. Vilmara, eu te espero Oi, desculpa. Eu só ia acrescentar que, se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre esses projetos, tem uma lista de todos os projetos na minha coluna, é só acessar o nosso site lá, Gazeta, que vai estar disponível lá na minha coluna. Te agradeço, viu? Até quarta que vem, hein?